Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Kaliane e hoje eu vou continuar um assunto que eu comecei, que é falando sobre abuso. Eu quero muito que dê tempo para contar uma história, mas se não der, vai ter que ficar para outro vídeo. Gente, no vídeo passado eu falei um pouco sobre abuso, mas focado em abuso infantil, né? E hoje eu quero trazer o tema abuso, mas uma idade considerada, né, normal, que não seria um abuso infantil, que para mim é uma coisa muito hedionda, né? Não que o outro não seja, mas eu acho importante a gente ver esses dois aspectos, até porque a legislação é diferente. E já que estamos falando de legislação, vamos começar, né, com essa parte, com o conceito. Um conceito novo que eu peguei aqui na íntegra, o que significa, o que quer dizer, porque até para mim é algo que eu não tenho um aprofundamento, né? Essa não é minha área, sou da parte de números, não tem muito a ver com legislação. E que é um tema chamado importunação, certo? A gente já trouxe para vocês o que era abuso, né? O que era o conceito de abuso. Isso era meio confuso para mim. Existe diferença de abuso, de assédio, de estupro. São coisas diferentes, né? E esse termo importunação, ele foi legislado em 2018, né? O que quer dizer? Importunação: praticar contra alguém, e esse alguém aqui, ele engloba tudo, né, gente? Hoje a gente sabe que não existe apenas, né, um gênero e que essa violência não é apenas contra a mulher, mas os homens também sofrem esse tipo de violência. Inclusive, teve um caso aqui em Natal, eu não pesquisei esse caso, né, lembrei agora que estou falando para vocês, que foi uma professora que abusou de um aluno e a mãe do aluno denunciou, né? Se não me engano, ele era menor de 14 anos. Então, voltando aqui, né? Importunação: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de 1 a 5 anos, se não tiver, né, se não constituir um crime mais grave do que esse. E aí eu quero já aproveitar esse gancho, tá, gente? E falar de de uma outra legislação que traz, que fala sobre o estupro de vulnerável, né? Então aqui veja que ele fala assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ou seja, sem a permissão da pessoa, né? Contra a vontade da pessoa. Então, no caso do estupro de vulneráveis, é considerado estupro de vulneráveis quando existe o uso da violência ou ameaça, né? Quando você força, por exemplo, a vítima a masturbar, entendeu? Isso já é visto como estupro, né? Todo caso é analisado, né? Todo caso ele vai para os detalhes, mas no caso, quando existe essa violência, essa importunação, né, que na verdade não é só importunação, mas já se constitui um crime porque existe essa questão da violência, já é considerado estupro. E agora, desde 2009, mesmo que tenha sido consentido, se a vítima tem menos de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Por mais que a pessoa tenha autorizado, por mais que a pessoa tenha, sei lá, às vezes é uma menina de 13 anos que deu em cima de um cara mais velho. Gente, eu tô falando isso porque isso é uma coisa comum até hoje, né? Inclusive, eu não conhecia essa legislação, né? Essa questão do estupro de vulnerável, isso pra mim é novo, né? Apesar dela ser de 2009, eu não tinha conhecimento dessa legislação.
E eu já fiquei com caras mais velhos, quando eu tinha menos de 14 anos, né? Então, pra mim, isso foi tipo, né? Não chegou a ser uma relação sexual, mas quando eu tinha essa idade, eu já fiquei com alguns caras de 20, 22, 24, que eram maior de idade e eu não era, né? Então, hoje, desde 2009, na verdade, se você tem relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos, mesmo que seja consentido, é considerado estupro. Por quê? Porque, segundo a legislação, a vítima ela não tem capacidade de consentir, ou seja, ela não tem maturidade para avaliar aquele ato. Entendeu? Isso também vale para quem tem alguma enfermidade ou alguma doença mental. Ou seja, a vítima ela não tem capacidade de consentir, né? E eu não me aprofundei, mas eu acredito que é a mesma lógica para, por exemplo, uma pessoa que é drogada. Então, é muito comum hoje, né, a gente ver meninas que vão para festa e colocam droga na bebida delas. Não só meninas, né, gente, mas a maioria é violência contra a mulher. E acontece de um ou mais, né? Já teve alguns casos que a gente viu na mídia de grupos de amigos, né, praticarem um ato sexual com aquela pessoa, e aquela pessoa está drogada, ou seja, a vítima ela não tem capacidade de consentir, ela não tem capacidade de dizer se ela quer ou não, entendeu? Então, existe essas diferenças, mas cada caso é analisado, né? E eu queria trazer uma história aqui para vocês que eu vi esses dias na internet, que já se enquadra em outro tipo, que é o assédio, né? Que é outra coisa. Então, o assédio, ele precisa existir uma relação de hierarquia, né? A pessoa que é abusadora, ela tem um poder de influência sobre a pessoa, um poder de decisão, é um gerente, um supervisor, um encarregado, é o chefe, né? A pessoa que vai, é um produtor, né? Então, o caso, gente, que eu vi na mídia, eu não vou entrar em detalhes, né? Não sei se vocês já viram, mas foi um cara que ele, na época, tinha uma banda. Ele tinha 17 anos, ou seja, ele era menor de idade. E simplesmente o produtor disse que ele só ia assinar o contrato dele se ele mantivesse relações sexuais com ele. Na verdade, ele já sofria esse assédio verbal, essa questão da ameaça, essa questão do... Só que ele, digamos, não levava tão a sério, né, segundo ele falou. Mas quando eles fecharam esse contrato, que era um contrato maior, né, um contrato mais valioso, digamos assim, o cara literalmente disse, ou você tem a relação comigo, ou você não vai ter seu contrato assinado. E pasmem, eu fiquei chocada quando eu soube disso. O menino, na verdade, menino, né? Era um rapaz. Na época, ele tinha 17 anos e ele ainda não tinha tido nenhuma relação sexual. Ele era virgem. Então, ele perdeu a virgindade numa situação dessa. Gente, que coisa triste. Eu fico imaginando, meu Deus, como ficou a cabeça dessa criatura, né? Porque, tipo, ele tinha 17 anos, mas imagina você ter a sua primeira relação sexual, que não é algo simples, não é algo... Eu vou ali comprar um pedaço de bolo. Com uma pessoa que tá te forçando. Eu achei isso muito bizarro, gente. E eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre isso. Porque, inclusive, uma das coisas que ele falou, que, tipo assim, todo mundo sabe do meio, só que ninguém tem coragem de falar, ninguém tem coragem de denunciar o cara, ninguém tem coragem de rasgar, tipo assim, a pessoa fica refém, ela não quer perder o sonho da vida dela, né? Então, ele se sujeitou. Eu achei uma história muito triste, gente. Meu Deus, como o tempo voa.
Eu queria contar uma história para vocês, mas vai ficar muito longo. Então acho que eu vou deixar para o outro vídeo, né? Essa história aconteceu comigo e eu já era, né, maiorzinha, já era grandinha. Eu não lembro agora se eu ainda era virgem ou não, mas eu acho que eu ainda era virgem. Mas depois eu conto mais detalhes para vocês. Não foi estupro, tá, gente? Mas foi um quase. E é difícil. É difícil lidar com essas questões, né? Acho que por isso que eu fiquei tão, meu Deus, imaginando como ficou a cabeça desse rapaz que se viu nessa situação. Deixa eu ver se eu esqueci algum dado para passar. Sim, um dado estatístico que eu ia dizer para vocês sobre assédio. Nos últimos 5 anos, uma pesquisa que foi feita em 2020, né, mostrou que nos últimos 5 anos o assédio ele cresceu. Nos últimos 5 anos, então em 2020, então de 2015 para 2020, né, o assédio ele cresceu 63,7%. Gente, é muita coisa, né? Então às vezes a gente acha que a gente tá, sei lá, numa época moderna, que as pessoas têm liberdade de fala, liberdade de expressão, que tem... Gente, as coisas continuam acontecendo, né? E o ambiente de trabalho não é diferente. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estar atento a isso, né? E eu até esqueci de falar no outro vídeo, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você já passou por isso, você quer denunciar, você tem um Disque Denúncia, que é nacional e gratuito, que é o número 100, né? Um número super fácil de você decorar, 100. Precisou denunciar, precisou ligar, liga 100 e faz essa denúncia. É um canal gratuito, um canal, né, que atende rede nacional, então independente de qual estado você está, você consegue fazer essa denúncia. Eu espero que a gente possa, com esclarecimento, com informação, prevenir, né, e estar atentos ao nosso meio, né, pessoas que possam estar passando por isso, que a gente possa ajudar essas pessoas, encorajar essas pessoas a denunciar, a não se deixarem manipular, né, a não fecharem a boca, como eu falei no outro vídeo. A sensação que você tem quando você, pelo menos na época, né, que eu era criança ainda, é que você teve alguma culpa, que você teve alguma participação, que você, de certa forma, favoreceu isso. E não é verdade. O abusador é sempre o abusador. E ele tem que ser penalizado. Por falar em penalizar, deixa eu só trazer um dado que eu anotei e esqueci de falar para vocês. O ato de importunação, né, o crime de importunação, na verdade, ele tem pena de 1 a 5 anos e o assédio, ele tem pena de 1 a 2 anos. Então, a importunação é como se fosse considerada mais branda, sendo que é uma lei nova, né, gente? Ela foi instituída em 2018 e a lei do assédio ela é bem mais antiga. Então, assim, talvez já esteja no tempo de a gente reformular essas leis também, né? Eu espero que eu tenha contribuído com você. Eu espero que a gente possa falar mais sobre isso. E não sei se na próxima semana, mas vai ter uma parte 3, onde eu vou contar para vocês, né, o que aconteceu comigo, com mais detalhes, né, um caso de abuso, importunação, tudo misturado. E é isso.